Vegeta não é só um personagem querido de Dragon Ball. Ele é um espelho brutal do nosso orgulho ferido, da inveja que não admitimos e da dificuldade de aceitar que mudar dói, mas liberta. E não é à toa que tanta gente se vê nele e que sua evolução emocional já virou tema de vários vídeos e análises aprofundadas. A partir daqui, imagine que está dando play em uma verdadeira aula de comportamento humano usando Vegeta como estudo de caso. Durante os próximos minutos, a ideia é que você não apenas entenda o príncipe dos Saiyajins, mas se enxergue nele, encontre seu próprio ponto de ruptura e saia desse vídeo com ferramentas concretas para lidar com orgulho, comparação e autossabotagem no dia a dia. Vamos começar. Você provavelmente conheceu o Vegeta como o cara arrogante, seguro de si, que olha todo mundo de cima. E, se for honesto, uma parte de você já quis ter essa mesma postura. Nunca duvidar de si, nunca vacilar, nunca parecer fraco. Mas o que quase ninguém fala é que por trás dessa máscara de superioridade existe uma sensação insuportável de humilhação e perda. O povo dele foi destruído. O príncipe virou servo. Toda a narrativa de grandeza que ele carregava desde sempre foi arrancada com violência. E, quando a realidade destrói o castelo que o seu ego construiu, ou você encara a dor, ou se agarra mais ainda à fantasia de ser melhor que todo mundo. Vegeta escolhe a segunda opção. Pelo menos no começo. E é aí que entra o primeiro ponto. Pensa no Vegeta quando chega à Terra. Ele não enxerga pessoas, ele enxerga insetos. Gente fraca, descartável, que existe só para confirmar o quanto ele é superior. Mas, psicologicamente, esse desprezo nunca é gratuito. Quando alguém precisa repetir o tempo todo que é melhor, que é superior, que nasceu para dominar, geralmente está fugindo da lembrança mais dolorosa. A de já ter sido humilhado, dominado, colocado de joelhos. O ego inflado é isso. Uma armadura exagerada construída para esconder um núcleo de fragilidade. Em vez de olhar para a ferida, a pessoa infla a imagem de si mesma. Ela se apega à ideia de que é especial, diferente, acima da média, não porque realmente se sente assim, mas justamente porque lá no fundo morre de medo de ser comum, descartável, substituível. No Vegeta, essa armadura se mistura com o papel de príncipe guerreiro. Ele não é um cara comum que ficou arrogante. Ele carrega um título, uma linhagem, uma história de glória interrompida. Cada atitude cruel, cada sorriso de desprezo, cada fala de superioridade é, psicológica e simbolicamente, uma tentativa desesperada de manter viva uma narrativa. Eu ainda sou o príncipe dos Saiyajins, mesmo sendo um fantoche de alguém mais forte. Agora, traz isso para a vida real. Talvez você não tenha um título de príncipe, mas pode ter construído um personagem. O cara que sempre sabe tudo. A mulher que nunca erra. O profissional que não pode demonstrar insegurança. E, por trás disso, pode existir uma lembrança de fracasso, rejeição ou humilhação que você não quer revisitar. A pergunta é: em quais áreas da sua vida você está atuando como esse príncipe inflado? Onde você se apega à imagem de superior porque não suporta a ideia de voltar a sentir a dor de se ver pequeno? Nenhuma análise de Vegeta faz sentido se você não olhar para a relação dele com o Goku. Para além da rivalidade óbvia, o Goku é o que, na psicologia, pode ser entendido como uma projeção de sombra. O que isso significa em termos simples? Tudo aquilo que você não aceita em si mesmo, traços, desejos, medos, jeitos de ser, não some. Ele é empurrado para o inconsciente e, muitas vezes, reaparece do lado de fora,
em outra pessoa, que passa a concentrar tudo aquilo que você não quer encarar dentro de si. Goku é isso para Vegeta. Vegeta se agarra à ideia de que o valor de alguém vem da linhagem, do sangue, da casta, do título. Goku, por outro lado, representa a força que nasce do treino, da entrega, da curiosidade infantil, quase ingênua, de se testar o tempo todo. Ele não é obcecado por status. Ele é movido pelo prazer de lutar, pela vontade de se superar. O que Vegeta chama de idiotice, na verdade, é a expressão de uma liberdade que ele não consegue se permitir. E quanto mais livre o Goku parece, mais preso o Vegeta se sente. Essa disparidade alimenta ódio, inveja, obsessão. Por isso a frase "eu preciso superar o Kakaroto" não é só sobre poder. É sobre matar a lembrança viva de tudo que ele não consegue ser. Na prática, isso não é tão diferente de quando você olha alguém que parece leve, tranquilo, seguro, de um jeito diferente do seu. Em vez de admitir que aquela pessoa toca em algo que você reprimiu, espontaneidade, vulnerabilidade, alegria sem culpa, você transforma aquilo em crítica, debocha ou entra em competição silenciosa. Quantas vezes você já odiou alguém que, no fundo, despertava uma inveja que você não queria admitir? A relação Vegeta-Goku mostra precisamente isso. O inimigo externo, muitas vezes, é um espelho para a parte de você que você não permite existir. No meio dessa guerra de orgulho, surge alguém que não tem medo do Vegeta. Bulma. Ela não se derrete pela pose dele, não se intimida com a postura agressiva, não se ajoelha diante do príncipe. Pelo contrário, enfrenta, provoca, debocha, puxa para a realidade. E isso é profundamente ameaçador para um ego inflado. Porque quando alguém não se impressiona com a sua armadura, ele está dizendo, sem dizer, estou vendo além disso. Em linguagem psicológica, Bulma funciona como uma espécie de ponte para o lado humano de Vegeta. Ela conecta o príncipe alienado à experiência simples e, paradoxalmente, mais difícil para ele: ter afeto, criar vínculo, construir cotidiano. Ela o ancora na Terra, não só geograficamente, mas emocionalmente. A casa, a família, a rotina, tudo isso são símbolos de um mundo que não gira só em torno do seu drama interno. E isso dói, porque o obriga a se reposicionar. Ele não é só o último príncipe, o sobrevivente do seu povo. Agora, ele é pai, parceiro, alguém que pode ser visto em sua vulnerabilidade. E o que acontece com muita gente quando encontra alguém que enxerga além da pose? Ou ela foge, ou ataca, ou tenta testar a pessoa até o limite, para ver se ela vai embora como todo o resto. Vegeta, de um jeito torto, faz as três coisas em diferentes momentos. Mas Bulma permanece. Ela não romantiza a violência dele, mas também não o reduz a ela. Na sua vida, talvez exista alguém parecido. Uma pessoa que não se assusta com seu lado difícil, que ri quando você tenta ser ameaçador, que te chama para a realidade. Em vez de enxergá-la como uma ameaça ao seu controle, talvez seja justamente essa figura que está te puxando para um lugar mais inteiro, mais humano, mais vulnerável e, por isso mesmo, mais forte. Chegamos na parte mais sombria e, ao mesmo tempo, mais importante da trajetória de Vegeta. O momento em que ele se entrega à marca de Babidi. À primeira vista, parece um ato de fraqueza. Ele cedeu, foi corrompido. Mas olhando mais fundo, é quase o contrário. É um ato de vontade deturpada. Vegeta está tão desesperado para recuperar o antigo eu, o guerreiro implacável, sem laços, sem culpa, sem dúvidas, que aceita ser possuído por uma força externa.
contanto que isso o liberte da dor de se ver mudado. Esse é um ponto crucial. Mudar dói, porque em algum nível significa trair a versão antiga de si mesmo. Quando você começa a valorizar coisas diferentes, a criar vínculos, a repensar atitudes, parte de você sussurra: você está ficando fraco, está se domesticando, está traindo quem sempre foi. Em Majin Vegeta, esse conflito fica escancarado. Ele tenta regredir. Ele tenta voltar a ser o monstro que já foi. Ele tenta matar o novo Vegeta que ama, que sente, que se importa. E, para isso, transforma a luta com o Goku em um ritual interno. Não é só soco e energia. É uma tentativa de destruir o espelho que mostra o quanto ele mudou. Então vem o ponto de virada. O sacrifício. Quando Vegeta se oferece em explosão para tentar acabar com o inimigo, existe ali um gesto de entrega radical. Pela primeira vez, ele assume, sem ironia, sem máscara. Está lutando por alguém além dele mesmo. Pela esposa, pelo filho, pela terra. Por tudo aquilo que ele dizia desprezar e que, no fundo, se tornou o seu novo eixo. Psicologicamente, é como se o ego inflado aceitasse finalmente morrer. Não morrer no sentido literal, mas morrer como centro absoluto da existência. A vida deixa de ser sobre mim e passa a ser sobre algo maior do que eu. Na sua vida, esse sacrifício raramente é tão dramático, mas pode se manifestar em decisões como abandonar um padrão de autodestruição, buscar ajuda, pedir desculpa, romper com uma relação tóxica, assumir um compromisso real. São gestos em que você deixa de proteger a imagem que tem de si e passa a cuidar daquilo que realmente importa. E muitas vezes, isso só acontece depois que você tenta todas as formas de fugir da mudança, assim como Vegeta tentou. Depois de tudo isso, seria fácil vender a ideia de que Vegeta deixou de ter orgulho e virou um cara totalmente humilde, curado, sem conflitos. Mas isso seria uma mentira conveniente. O orgulho dele não some. Ele continua competitivo, intenso, cheio de frases atravessadas. Só que existe um deslocamento sutil e profundo. O foco do orgulho muda. Antes, ele precisava provar para o mundo, e principalmente para ele mesmo, que era o melhor, o mais forte, o topo da cadeia. O orgulho era uma defesa contra a sensação de impotência. Depois de passar pelo próprio inferno interno, esse mesmo orgulho começa a se orientar por outra lógica. Eu vou ser forte para proteger quem eu amo. Eu vou continuar treinando, não para humilhar o outro, mas para estar à altura da responsabilidade que escolhi carregar. Não é um orgulho eliminado. É um orgulho integrado. Em termos psicológicos, isso é muito importante. A sombra, o ego, os impulsos mais feios não são simplesmente apagados. Eles são reconhecidos, compreendidos, colocados em outro lugar na estrutura psíquica. Em vez de dominar você por baixo dos panos, passam a trabalhar a seu favor quando são integrados de forma consciente. Na prática, isso pode significar usar sua ambição para construir, em vez de destruir. Canalizar sua raiva para estabelecer limites saudáveis, em vez de machucar quem está perto. Transformar a necessidade de reconhecimento em motivação para fazer um trabalho melhor, com mais responsabilidade, em vez de viver numa eterna comparação vazia. Vegeta continua sendo Vegeta, mas agora o príncipe finalmente encontrou um reino. Não um planeta para governar, mas uma família, em propósito, um lugar interno de pertencimento. Agora, a parte que mais interessa. Onde você se encontra nessa trajetória? Talvez você ainda esteja na fase do príncipe inflado, preso à imagem de superioridade, usando o desprezo como defesa.
Talvez esteja vivendo uma guerra interna de comparação com o seu Goku particular, um colega, amigo ou rival que encarna tudo o que você ainda não consegue aceitar em si. Talvez você esteja no seu momento Majin, flertando com a regressão, quase voltando para padrões antigos, porque mudar está doendo mais do que você imaginava. Ou, quem sabe, você já esteja num ponto em que percebe que não precisa matar seu orgulho, mas redirecioná-lo. Usar sua força, sua disciplina, sua vontade de vencer a favor de algo maior que o próprio ego. Se ao ouvir tudo isso, você percebeu que carrega conflitos parecidos com os do Vegeta, orgulho ferido, dificuldade de se perdoar, medo de ser vulnerável, isso não é motivo de vergonha. É um convite para olhar com mais honestidade para a sua própria história, para as máscaras que veste, para as batalhas internas que finge que não existem. E, se essas batalhas estiverem pesadas demais, não hesite em buscar ajuda profissional. Psicoterapia, grupos de apoio, conversas honestas com pessoas de confiança podem ser o equivalente, na sua vida, àquela cena em que o personagem decide parar de lutar sozinho contra tudo e contra todos. Antes de encerrar, um pedido direto. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o Vegeta e a si mesmo de um jeito diferente, deixe o like porque isso mostra para o algoritmo e para o canal que esse tipo de análise profunda faz sentido continuar. Comenta aqui embaixo em qual fase da jornada dele você mais se identifica hoje e que personagem você gostaria de ver sendo dissecado por esse viés psicológico e filosófico. Se inscreve no canal se ainda não faz parte daqui, porque a ideia é justamente essa: usar a cultura pop, anime e personagens que você ama como porta de entrada para conversas sérias sobre desenvolvimento pessoal, sombra, ego, trauma e transformação. E, quando terminar este vídeo, escolhe outro do canal para assistir em sequência. Isso não só aprofunda o seu próprio processo, como também ajuda o canal a crescer e continuar produzindo esse tipo de conteúdo que faz diferença. É isso aí, valeu e até a próxima.